Você sabia que você pode investir com menos de R$ 230 em quase 200 fundos imobiliários ao mesmo tempo? Pois é, eu quase não falo sobre essa classe de ativos, mas eu resolvi gravar um vídeo falando sobre os FOFs, ou seja, fundos de fundos. São fundos imobiliários que investem em outros fundos. Isso nos dá uma chance de diversificar cada vez mais os nossos investimentos e é uma boa saída para aqueles investidores que estão começando a investir na renda variável e querem diversificar de forma automática os seus investimentos. Então nesse vídeo eu vou trazer para você 3 FOFs que eu achei muito interessante que você pode começar a investir. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Bruno, aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, fundos imobiliários, liberdade financeira através da Bolsa de Valores. E no vídeo de hoje eu trago 3 fundos imobiliários, na verdade 3 fundos de fundos, para a gente dar uma analisada e que nos dá a possibilidade de investir cada vez mais de forma diversificada, minimizando os riscos. A gente está vendo o que está acontecendo aí com alguns fundos, né? O HCTR, essa novela aí absurda, o DEVA 11, o TOD 11, enfim. São fundos que assumem um pouco mais de risco por terem assumido uma dívida muito grande ali e concentrado um pouco mais os seus investimentos nessas dívidas. E, nesse caso, os fundos de fundos, ou seja, os FOFs, eles meio que amortizam isso, eles meio que nos deixam mais tranquilos, porque eles fazem esse papel de procurar bons fundos e investir neles e alocar de forma inteligente os investimentos do fundo. Então, pessoal, vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar tanto no relatório quanto no site Fundamentos quais foram esses 3 fundos imobiliários, esses 3 FOFs que eu escolhi para a gente estudar hoje e que sim, pode ser um belo de um começo para você que está começando a investir na renda variável. Vamos lá. Pessoal, o primeiro fundo então que eu quero conversar aqui com vocês é o HFOF 11, tá? É o Red Top FOF 3 FI, tá? Esse fundo, pessoal, é o seguinte, aqui a gente tem algumas métricas, né, as informações gerais, e olha só, ele nos traz uma cota patrimonial de R$ 83, uma cota do mercado de 81, a gente vai ver que esse preço já está diferente, 75 mil cotistas e quantidade de cotas de 23 milhões e 27 mil cotas, tá? É interessante você entender aqui quem é a gestora, a taxa de administração e tudo mais do fundo, eu não vou perder tempo com isso, o que eu quero mostrar para você é qual é a alocação do fundo, tá? Então, olha só, pessoal, nesse fundo nós temos uma divisão que vem sendo dessa maneira, olha só. O volume captado em 2023 e o volume do pipeline em 2023, ou seja, o volume que ele tem para o volume que ele gostaria de ter, tá? Então aqui, ó, a gente tem o volume captado para 2023, isso aqui que importa para nós, tá? Então nós temos, olha só, 40% em CRI, 20% em logístico, 20% em renda urbana, 5% em FOFs, ou seja, ele também investe em outros FOFs, 11% em shoppings, 4% corporativo e 10% outros, tá? Então a gente tem uma divisão onde a gente percebe que boa parte está alocada em CRI, ou seja, em papel. Então esse fundo a gente pode perceber que nós temos aí um risco um pouco maior, mas perceba que mais da metade do fundo está alocado em fundos de tijolo. O HFOF tem, ó, uma carteira, tá, onde ele tem uma estratégia de renda de 50%, uma estratégia de renda e ganho em 34% e uma estratégia apenas de ganho de capital de 16%. Então ele vai dividir os investimentos com essas características aqui, tá? E olha só o quanto de fundo tem no HFOF. Temos todos esses fundos aqui, onde o HFOF investe. Então perceba que realmente são bastante fundos, você fica numa diversificação muito boa e você minimiza os seus riscos de ter aí um problema com algum investimento que você possa ter. Quando a gente vem para o site Fundamentos, olha só, a gente pega as métricas do HFOF, a gente percebe que ele tem um ótimo dividend yield de 8,9, ou seja, quase 9% de dividend yield. A gente tem um preço-valor patrimonial por cota de 83 e agora, nesse momento, ele está sendo cotado a 79. Então nós temos aí um desconto pequeno de 4%, né, mas que não deixa de ser um desconto, tá? Quando a gente vem para os rendimentos, a gente percebe que sim, o rendimento do HFOF é um rendimento muito estável, nós tivemos algumas oscilações
nesses períodos, mas olha só, desde lá de 2021, início de 2022, nós estamos com um rendimento bem estável do fundo. E o dividend yield, né, ele vem oscilando. Então, a gente teve ali no início de 2023 um yield de 11% e agora nós temos um yield de 8%, 9%. Isso se dá porque existe uma variação no preço da cota. Olha só, a gente teve uma alta significativa desde o início do ano, do HFOF até agora. A cota saiu de R$ 61 para 84, agora está custando em torno de 79. Então, as pessoas acham que não conseguem ganhar em valorização na cota de um fundo imobiliário. Isso daqui, pessoal, é mais de 20% em menos de 6 meses. Quanto que você ganha, né? Em 6 meses no rendimento, no investimento aí, geralmente 7%, 6%, quando a gente fala de renda fixa, olha isso aqui, deu quase 20%, deu mais de 20%, né? Então, realmente o HFOF aí mostrando ser um bom fundo, um bom pagador de dividendos e uma diversificação interessante para aqueles que querem iniciar na renda variável. Um outro fundo, pessoal, é o MGFF11, tá? Olha só, o Mogno Capital, tá? É também um fundo de fundo, é interessante que você leia aqui essas partes, né, para você entender o que é o fundo, as taxas de administração e gestão, enfim, não vou perder tempo com isso daqui. E olha só, isso aqui é que nos interessa quando a gente vai olhar um fundo de fundo, alocação por segmento e alocação por estratégia, como nós vimos lá no HFOF, tá? Aqui no MGFF11, olha só, ele tem 61% de tijolo, 31% de papel e 6,8% em desenvolvimento. A gente tem por estratégia de valor 84% e de renda 16%. E aqui, pessoal, estão todos os fundos e as alocações. Só muitos fundos imobiliários, né, fazendo parte aí da carteira. O relatório do HFOF não é um relatório muito completo, mas a gente consegue perceber aqui, olha só, a variação, né, da cota, a composição do resultado por carteira e por cota, né? Então aqui a gente tem, olha só, épocas em que distribuiu bastante dividendo, a 1,95, agora está distribuindo em média 0,5%. Existe uma variação, tá, no pagamento de dividendos, é normal, mas quando a gente vem aqui no site Fundamentos, a gente percebe que sim, o MGFF11 tem um dividendo acima do normal ali, olha só, 9,5. Temos um deságio maior do que o HFOF, 0,91 de PVP, então a gente tem quase 10% de desconto na cota quando a gente olha o valor patrimonial e a gente tem um valor patrimonial por cota de R$ 74,80 quando está custando hoje R$ 68,07. Vamos dar uma olhada aqui nos rendimentos do MGFF11 e olha só, também muito estável, tá? Bastante estável, temos sim alguns picos para cima de pagamentos maiores, mas no modo geral, ali ele vem pagando em média 45, 50, 55 centavos por cota. O dividend yield caiu nesses últimos períodos, olha só, saiu de 12% para 8%, 9%, e quando a gente vê no histórico de cotações, esse dividend yield cai por quê? Porque a cotação começa a subir. O mercado precifica um certo patamar de preço, a gente percebe que aqui nos R$50 é um preço barato para esse fundo, então toda vez que a cota chega aqui, existe uma pressão de compra, existe uma pressão de compra, existe uma pressão de compra, existe uma pressão de compra. É esse tipo de coisa que você tem que começar a observar para você pagar barato. Bruno, pagando 60 e poucos reais, tá caro? Não. Olhando para esse fundo, caro seria se você estivesse pagando 80, 90, que são níveis patamares onde ele bateu e voltou, mas pagando abaixo de 70, eu julgo que é um preço justo, barato mesmo, seria pagar abaixo de 60. Mas quando a gente trata de longo prazo, na verdade o preço não importa muito. Mas se você quer valorizar no curto prazo, olha só, o MGFF11 saiu de 50 para quase 70 reais em menos de 3 meses. Percebe que a variação de preço da cota é muito parecido com a HFOF. E isso faz ter uma queda nos dividend yield. Então é importante você estar antenado e observar esses movimentos de mercado para cada vez mais pegar melhores preços nos seus investimentos. Então vamos lá, esse foi o MGFF11 e agora eu quero te mostrar o último fundo, o terceiro FOF, para que você possa começar os seus investimentos na renda variável. O terceiro FOF, pessoal, é um FOF até conhecido no mercado, tá? Que eu selecionei aqui para a gente dar uma olhada. É o CPFF11, o Capitania Rate FOF FI. De novo, aqui ele começa com os dados do fundo, tá? Ele tem também o dividend yield ali na casa dos 8, 9%. Perceba que não foge muito. E aqui ele tem um comentário do gestor que eu achei interessante de comentar aqui com vocês, olha só. No nível de preços atual,
ainda há muitos FIIs com descontos em relação ao seu valor patrimonial. Nós vimos que os dois FOFs anteriores realmente estão com desconto no valor patrimonial, né? A carteira de FIIs do CPFF é focada majoritariamente em fundos de tijolo. Eu selecionei propositalmente, pessoal, aquele primeiro fundo, porque ele tinha um pouco mais de papel. Os outros dois fundos têm um pouco mais de tijolo. Então a gente percebe que também a gente cria uma diversificação quando a gente seleciona de forma inteligente os fundos em que a gente vai investir. E ele continua. Acreditamos que possuem um maior potencial de upside. No médio prazo, acreditamos que os fechamentos de curva de juros devem beneficiar os FIIs, em especial os de tijolo, que possuem desconto mais expressivo para seus valores patrimoniais. Então, o que ele quer dizer? Eles investem mais em tijolo agora porque eles percebem que, com a queda dos juros, a queda da Selic, esses tipos de fundo vão ser mais beneficiados, tá? Aqui um outro dado interessante, olha só, é que a carteira de crédito desse FII, do CPFF11, ele gira em torno de IPCA mais 6. É uma dívida saudável. Por que os fundos de papel, lá o HCTR, os outros estão tomando muito prejuízo e muito calote? Porque eles assumiram CRIs com dívida de IPCA mais 17, IPCA mais 14, IPCA mais 19, ficam dívidas impagáveis. Em um IPCA mais 6, a gente vai receber menos, mas em contrapartida, nós vamos ter uma garantia muito maior de receber esses pagamentos. Vamos lá então ver como é que está alocado o fundo. É bem mais detalhado esse relatório do CPFF11 e olha só, pessoal, aqui nós temos a distribuição. Perceba que quando a gente olha para CRIs, olha só, ele é bem pouco, tem apenas 1% em CRI, tá? Quando a gente olha para híbrido, que também pode estar inserido aqui algum fundo de papel, alguma coisa do tipo, também é bem pouco, 5%. Quando a gente olha para os FIIs de CRI, ou seja, que seriam FIIs de papel, também ele aloca muito pouco, apenas 1,2%. Então, é um fundo muito mais voltado para fundos de tijolo. Olha só, ele tem 12% em shoppings, 28% em lajes corporativas, residencial é bem pouco, apenas 0,8%. Temos 2,4% em FOF, 18% em renda urbana. O agronegócio também ele aloca pouco, porque não deixa de ser um fundo de papel. 17% em logística e pouquinho também em hotéis. Então esse fundo, pessoal, CPFF11, ele é um fundo muito mais característico para quem quer investir em fundos de tijolo. Uma pequena parcela em fundos de papel e do agronegócio ele tem, mas não vai fazer tanta diferença assim quando a gente tem ali a maior parte em fundos de tijolo, tá? Aqui a gente consegue ver todos os fundos investidos, né, ou a maioria deles do CPFF11, olha só, bastante fundo, bastante diversificado. Não vou ficar falando de nenhum aqui em específico, mas é só para você ter a ideia e a noção de que quando você investe em um FOF, você investe em tudo isso daqui. Agora imagina você investindo nesses 3 FOFs, nessa quantidade exorbitante de fundos, tendo seu risco minimizado e tendo uma gestão ativa, onde os gestores desses fundos vão sempre buscar as melhores oportunidades para alocar o capital do fundo. Então, assim, é uma forma muito inteligente de você começar a investir na renda variável, sem correr grandes riscos, eu diria que correndo quase risco nenhum, e receber dividendos ali muito certeiros, muito previsíveis, e que vai te levar até a liberdade financeira. Pessoal, e para finalizar então aqui, ó, o CPFF11 no site Fundamentos, ele paga um dividend yield de 8,6 com PVP de 0,94, ou seja, um pequeno deságio também, tá? Onde nós temos um valor patrimonial de cota por cota de R$ 83,50 com o preço atual de mercado de R$ 78,30, tá? Quando a gente vem para o histórico de rendimentos, a gente percebe que também, olha só, é um fundo mais novo, né? Ele começou lá em 2020, mas ele sim paga aqui na casa dos 60 centavos. Teve alguns meses que pagou menos, mas logo ele voltou para a casa dos 60 centavos. Aqui deve ter tido uma variação no preço da cota para isso ter acontecido, olha só. Muito interessante, né? As pessoas, quando elas veem o fundo pagando menos, elas se desfazem da cota. E aí isso pressiona o preço para baixo. O fundo saiu de R$ 70 para 54, 55, 56. E quem comprou nesses patamares aqui se deu muito bem, porque hoje a cota está quase 80. Então você ganhou aí, olha só, 30, 40% de valorização em apenas, sei lá, em menos de 3 meses. Início do ano, em menos de 6 meses, você teve aí 30, 40% de valorização na cota de um fundo imobiliário, que as pessoas acham que não dá para ganhar dinheiro
valorizando cota. Então, CPFF11, um fundo bom aí para também, fundo para você começar a investir. Pessoal, eu trouxe aqui 3 fundos imobiliários de fundos, tá? Eu espero que eu tenha ajudado você. Não é um vídeo específico, não é um vídeo onde eu fiz uma análise profunda de cada fundo, mas qual é o racional, qual é o raciocínio de trazer esse vídeo para você falando de 3 FOFs? É que, às vezes, a gente fica muito empolgado com um fundo que paga muito dividendo, que dá muito retorno, que o histórico dele esse ano foi pagar 15, 17% de dividend yield, mas que as pessoas estão tomando na cabeça, né? De novo, falando do HCTR, do DEVA11, do TORD11 e de outros fundos de papéis também que caíram muito os seus rendimentos. E quando a gente olha para esse tipo de fundo, quando a gente vê um fundo de fundo onde aloca em vários fundos, onde você tem uma parte em papel, sim, mas uma parte boa em tijolo, você fica muito confortável de investir e percebe que os fundos ficaram muito seguros ali com a alocação e com o pagamento dos dividendos. Então, é uma ótima estratégia para você começar a investir e fazer sua carteira de dividendos. Eu espero ter agregado valor à sua vida, espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, compartilhe. Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.